Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Você é muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Nesse programa estamos fazendo um estudo de todos os livros da Bíblia. Nessa nova etapa do Encontro com a Palavra, estudaremos o Novo Testamento em 180 aulas. A aula de hoje já é a de número 19. Estamos analisando o Sermão da Montanha. Chegamos à parte mais difícil desse sermão. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Você está lembrado do topo da montanha, onde Jesus organizou o primeiro retiro espiritual? Vamos até lá outra vez. Ele estava nos dizendo para sermos parte da sua solução e não parte do problema. Parte de sua resposta e não apenas mais um monte de dúvidas. Jesus separou a multidão em 2 grupos. No topo da montanha ficaram aqueles que queriam ser parte da sua solução e resposta, e no sopé da montanha ficaram todas aquelas pessoas com problemas, que ainda eram parte do problema. Esse era o contexto do Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Lá no topo da montanha, Jesus disse aos seus discípulos que eles deveriam olhar para dentro de si próprios e enxergar quais eram as atitudes que não deveriam estar ali e também quais eram as atitudes que eles deveriam adquirir para se tornarem parte de solução e resposta, o sal da terra e a luz do mundo. As bem-aventuranças nos fazem olhar para dentro de nós mesmos. As 4 metáforas do capítulo 5, que vêm logo depois das bem-aventuranças, representam o ensino de Jesus para olharmos ao redor. No trecho dos versículos 17 a 20 do capítulo 5, Jesus falou da sua própria justiça quando disse: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Depois, Jesus ensinou aos seus discípulos que a justiça deles deveria ser exercida nos seus relacionamentos com o irmão, com o adversário, com as mulheres, com seus cônjuges. Nos parágrafos 4 a 6, ele falou sobre a comunicação nos relacionamentos. Num dos parágrafos, Jesus fala sobre a importância de haver um compromisso com a comunicação em todos os relacionamentos. Algumas pessoas prometem um mundo de coisas que não podem cumprir. Elas até têm boas intenções, mas prometem coisas impossíveis. Eles assumem compromissos que não pretendem cumprir e acabam se tornando conhecidas por não terem palavra. Mas nós devemos ser pessoas da palavra e também de palavra.
Há alguns anos aluguei uma casa de alguns senhores dos quais não vou mais me esquecer. Eles disseram que não queriam um contrato de locação. Eu fiquei um pouco inseguro em colocar toda a minha família dentro da casa sem ter um contrato, mesmo pagando um aluguel baixo. Eles poderiam aumentar o aluguel de uma hora para outra. Durante uma entrevista com um deles, questionei a necessidade de um contrato, e ele rejeitou a ideia. Argumentei que eu não poderia mudar com toda a minha família para dentro da casa, sem saber que eles não aumentariam o aluguel da noite para o dia. Ele olhou para mim e disse: "Você já tem a nossa palavra de que não aumentaremos." Eu sabia que aquela palavra valeria. Aquele homem e seus irmãos não eram crentes, mas eram homens dos bons velhos tempos, quando a palavra de um homem tinha valor. Para eles, a palavra de um homem valia o mesmo que um contrato. Foi isso que Jesus ensinou num dos parágrafos desse texto. Quando você diz sim, isso tem que significar sim. E se diz não, tem que ser consistente. Isso tem que significar não. Esse parágrafo é seguido de mais dois, nos quais Jesus transmite a ética do seu ensino, e é o trecho do Sermão da Montanha considerado mais difícil. É nessa parte que Jesus diz: "Não resistam ao perverso e amem os seus inimigos." Esses dois princípios são tão difíceis de serem postos em prática que algumas pessoas dizem que eles não se aplicam aos nossos dias. Para algumas pessoas isso vale para o céu, mas não funciona aqui nesse mundo. Mas antes de continuarmos, vamos estabelecer alguns pontos. Primeiro, devemos nos lembrar que nos ensinamentos desses 6 parágrafos do capítulo 5 de Mateus, Jesus não está tentando ser melhor do que Moisés. Ele está dizendo que seu ensino não condiz com o ensino e as tradições dos escribas e fariseus. Jesus não interpretava Moisés da mesma maneira que os escribas e fariseus, porque os ensinos deles tinham se desviado do ensino das Escrituras e da lei de Moisés. O primeiro ponto no qual Jesus e os escribas e fariseus discordavam era: Moisés realmente disse olho por olho e dente por dente. Quando ele disse isso, estava fazendo uma concessão para alguns bárbaros, pessoas tão cruéis que, quando eram feridas, não queriam justiça, queriam vingança. Há uma diferença entre justiça e vingança. Moisés disse olho por olho. Isso é justiça. Mas as pessoas não queriam olho por olho. Se alguém quebrasse o dente do outro, a ideia da vítima era: você me quebrou os dentes, então vou quebrar o seu pescoço. Ou então: você machucou meu olho, agora vou cortar a sua cabeça. Isso não era justiça, era vingança. Moisés disse que era para tirar só um olho ou só um dente. Os escribas e fariseus reformularam os ensinos de Moisés. Ame o seu amigo e odeie o seu inimigo. Moisés nunca disse isso. E para os escribas e fariseus, o próximo era outro judeu. O resto era inimigo. Por isso, para eles, a lei era: ame seu amigo judeu e odeie todo o resto. O conceito de Jesus de amar o seu inimigo não é novo, nem surgiu apenas no Sermão da Montanha. Esse conceito é antigo e vem desde o Velho Testamento. Jonas foi chamado para pregar a palavra de Deus para o povo de Nínive, capital da Síria, que eram os piores inimigos dos judeus. E Jonas foi pregar o amor de Deus para eles. Oséias amou sua mulher Gomer, mesmo ela sendo infiel. Portanto, a ideia de amar quem não retribui está tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Moisés nunca disse: ame seu próximo e odeie seu inimigo. Mas Jesus disse: amem os seus inimigos. Mas existe outra perspectiva para a qual devemos atentar nesses 2 parágrafos muito difíceis do Sermão da Montanha. Esse ensino no topo da montanha para os discípulos, pessoas que já tinham assumido um compromisso com Jesus, isso nos mostra algo muito importante. Quando Jesus disse: não resistam ao perverso e amem aos seus inimigos, ele estava dizendo onde, quando, como e pelo que Jesus queria que eles morressem. Quando os discípulos se juntaram a Jesus no topo da montanha, já tinha assumido a posição de morrer por Jesus se fosse necessário. Algumas pessoas ouvem isso e dizem: espera aí, todo mundo sabe que a autopreservação é uma lei básica da civilização. Se não resistirmos ao perverso, ele leva tudo que temos. Tem alguma coisa errada nesse ensino de Jesus? Muitos dizem assim.
Acontece que a autopreservação não se aplica aos discípulos de Cristo. A lei básica para um discípulo de Jesus é glorificar a Deus e fazer a sua vontade, mesmo que isso lhe custe a vida. Francisco de Assis acreditou nesse princípio e o levou muito a sério. Durante a Guerra Santa, enquanto Francisco de Assis tratava de um turco ferido, um guerreiro aproximou-se dele sobre seu cavalo e disse: "Se esse turco ficar bom, vai acabar matando você." Francisco de Assis respondeu: "Então, antes de fazer isso, ele vai saber o que é o amor de Deus." Para Francisco de Assis, a lei básica da vida não era a autopreservação, mas glorificar a Deus, mesmo que isso lhe custasse a vida. A minha interpretação desses 2 parágrafos não faz de mim um pacifista. Quando estudamos o livro de Juízes no Velho Testamento, falamos sobre a guerra de extermínio. E vocês sabem que eu não me oponho a ela. Não acho que Jesus quis dizer que não deveria haver força policial nem exército. Tenho muito orgulho das forças aliadas que combateram Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Se não fosse por elas, pelas forças aliadas, provavelmente não haveria nenhum judeu vivo hoje, e os nazistas teriam cometido o genocídio de mais do que aqueles milhões de pessoas. Mais uma vez vou repetir. Olhe para aquela gente com seus problemas lá no sopé da montanha. Jesus está falando sobre relacionamentos. Os romanos já tinham conquistado aquele povo e Jesus estava falando para eles: se um soldado romano exigir que você carregue a túnica dele por 1 milha, leve por 2. A questão não era fazer ou não fazer guerra. Jesus estava falando que nos nossos relacionamentos pessoais devemos mostrar uma maneira melhor de viver. A questão é, em que você é diferente das outras pessoas, hein? Jesus estava mandando que olhassem para baixo. Vocês têm de ir até lá e mostrar que a vida pode ser diferente. Não precisa ser essa briga de foice. Mostre a eles que tudo pode ser diferente. É essa a essência do ensinamento de Jesus. Em todo o seu ensinamento do Sermão da Montanha, Jesus propõe que sejamos diferentes. Vocês são o sal da terra. Vocês têm que ser diferentes. Se você realmente preparar um pedaço de carne com sal, ela vai ser preservada, não vai estragar. Mas o que vai acontecer se você esfregar carne estragada em outro pedaço de carne estragada? Nada. Você tem de ser diferente do pedaço de carne no qual está esfregando sal. Essa é uma das aplicações da metáfora. Vocês são o sal da terra. Quando você entende que precisa ser diferente nos vários relacionamentos da sua vida, chega a uma conclusão importante. Se você amar somente aqueles que amam você, que tipo de graça é essa que você está praticando? Então, vamos amar de verdade. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.